Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos detalhes do Fiagro RISA, o RZA-G11. Vamos pegar o relatório mais recente, de agosto de 2025, e destrinchar tudo: o desempenho, a carteira de investimentos e o que o gestor está pensando. O objetivo é entender os pontos-chave desse fundo de agronegócio. E para organizar nossa conversa, a gente vai seguir este roteiro aqui. Primeiro, o que é o fundo. Depois, os resultados do mês. Aí a gente olha para dentro do portfólio, na sequência, os riscos e destaques, o que o gestor disse e, por fim, um resumão para fechar. Vamos lá. Bom, para começar, o básico do básico. Qual é a do RZA-G11? Qual a proposta de investimento dele? Entender isso é fundamental para a gente poder analisar todo o resto que vem pela frente. Então, o RZA-G11 é um Fiagro, ou seja, um fundo que investe no coração do agronegócio brasileiro. E o grande diferencial que a gestora, a RISA, sempre bate na tecla é a tal da originação própria. O que isso quer dizer? Que eles mesmos vão atrás, estruturam os negócios sem depender de intermediários. A meta é bem clara: buscar o melhor equilíbrio possível entre risco, retorno e liquidez, injetando dinheiro direto na produção. Certo. Agora vamos para o que realmente interessa para muita gente: os números. O que o RZA-G11 entregou de resultado no último mês? Em agosto, o rendimento distribuído foi esse aí, 12 centavos e meio por cada cota. Esse valor é referente aos resultados que o fundo gerou no período. E quando a gente coloca em perspectiva, olha que interessante. O fundo pagou 13 centavos em junho, 13 centavos em julho e agora esses 12,5. O que chama a atenção aqui é a consistência. É uma distribuição bem estável que dá uma certa previsibilidade de renda, né? E essa consistência se traduz num dividend yield bem gordo. Só no mês, o retorno foi de 1,38%. Mas o número que realmente impressiona é o acumulado dos últimos 12 meses, quase 18%. É um retorno muito expressivo, sem dúvida. E só para a gente alinhar os conceitos rapidinho, o Dividend Yield, ou DY, nada mais é do que o retorno que o ativo gera só com os dividendos dividido pelo preço dele no mercado. É uma forma bem direta de medir a renda que aquele investimento está pingando na conta. Outro ponto que vale a pena olhar com atenção é essa relação entre o preço de mercado e o valor patrimonial. Olha só, enquanto o valor justo de cada cota era de 9,63, o mercado negociava ela a 9,04. Na prática, isso é um desconto de 4%. Em outras palavras, era como comprar os ativos da carteira por um preço mais baixo do que eles de fato valem. E como é que a conta do mês fechou? Bom, o fundo gerou mais de 10 milhões e meio de receitas. Tirando as despesas, sobrou um resultado de quase 9 milhões e 700 mil. E desse total, 88% foi distribuído aos cotistas. Isso quer dizer que o fundo, na verdade, gerou mais do que ele distribuiu. Ele fez 14 centavos por cota e pagou 13. E essa diferença, ela não some não. Ela vira uma reserva de resultados. É como um colchãozinho de segurança para ajudar a manter a estabilidade dos pagamentos lá na frente. Uma prática de gestão bem prudente. Ok, a gente já viu que os resultados foram bem interessantes, mas de onde está vindo todo esse dinheiro? Chegou a hora de abrir o capô do RZA-G11 e ver exatamente onde o fundo está investindo. Aqui estão os dados vitais da carteira. 100% dos ativos de crédito, CRAs, estão atrelados ao CDI, o que é ótimo em cenários de juros ainda altos. O retorno médio é bem robusto, CDI mais 4,81%. E talvez o mais importante, quase 90% dos ativos são de originação própria, o que mostra que a gestora tem um controle muito grande sobre a qualidade do que entra no fundo. E em quais setores do agro esse dinheiro está alocado? O gráfico deixa bem claro. A concentração é grande. Soja e milho, juntos, são 63% da carteira. É uma aposta forte nos carros-chefe do agronegócio brasileiro. E aqui a gente chega talvez no principal ponto de atenção, a concentração do risco de crédito. Só 5 devedores respondem por mais da metade de todo o patrimônio do fundo. Os 2 maiores, sozinhos, já são quase 1/3 do total. Isso significa que a saúde financeira de poucas empresas tem um impacto gigante no resultado final do RZA-G11. E tem também uma pequena posição de pouco mais de 3% em outro Fiagro, o ESA-G11. É uma forma de diversificar um pouquinho a estratégia, apostando também na tese de outro gestor do mercado. Com base em tudo isso que a gente viu, vamos agora separar o joio do trigo. Quais foram os grandes destaques positivos e os pontos que merecem um olhar mais cuidadoso nesse último relatório? Um destaque positivo foi a marcação a mercado. O que é isso?
O preço da cota na bolsa subiu 2,38% só em agosto. Então, para quem já era cotista, além de receber os dividendos, ainda viu o capital investido se valorizar. E agora, a gente chega no ponto talvez mais forte de todo o relatório, que serve como um contrapeso importante para aquele risco de concentração que a gente falou. A taxa de inadimplência da carteira é de 0. Isso mesmo, todos os 38 devedores da carteira estão pagando em dia. Um verdadeiro atestado da qualidade da análise de crédito da gestão. E o que a própria Raiza Assets, a gestora do fundo, tem a dizer sobre tudo isso? Vamos dar uma olhada no que eles comentaram sobre o desempenho do mês de agosto. Basicamente, a gestão reforça que o monitoramento é constante. Eles reconhecem que a última safra teve seus desafios, mas fazem questão de ressaltar o resultado prático disso tudo: nenhum atraso, nenhuma inadimplência. É uma mensagem que busca passar confiança na solidez da carteira. Ok, chegamos ao nosso resumo. Vamos consolidar tudo o que a gente viu até agora numa análise equilibrada, colocando os pontos fortes de um lado e os pontos de atenção do outro. Então, a história do RZAG11 hoje é um jogo de equilíbrio. De um lado da balança, os pontos positivos são muito fortes, um yield alto e consistente, inadimplência zero e a cota sendo negociada com um desconto. Do outro lado fica o alerta, uma concentração de risco relevante, tanto em poucos devedores quanto em poucas culturas. É a clássica balança entre risco e retorno. E para fechar, fica aqui a reflexão. Levando em conta um histórico de crédito impecável e um retorno tão forte, será que esse desconto de 4% no preço de mercado representa uma janela de oportunidade interessante de entrada? A resposta para isso, como sempre, vai depender da análise e do perfil de cada investidor. Espero que essa análise tenha ajudado a esclarecer os pontos. Até a próxima!